Convidamos o nosso palestrante da noite, Luiz Alberto. Seja bem-vindo. Amigos, boa noite. É frio isso? Está muito fraco, né? Boa noite. Boa noite. Melhorou agora. O tema que nós iremos abordar nesta noite, e que tem tudo a ver com o princípio da nossa reunião, trata-se da oração. Um tema que nós já abordamos outra ocasião aqui, mas, em função da atual conjuntura que nós vivemos no nosso país hoje, das diversas atribulações pessoais e morais pelas quais nós estamos passando nesse momento, parece até que temos uma nuvem negra pairando sobre o Brasil. Diante de todas essas dificuldades, nós pensamos em novamente trazer esse tema para que abordemos aqui nesta noite. Porque acredito que a maioria de vós já tenham visto falar em uma obra de Humberto de Campos que chama Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E se nós analisarmos superficialmente, e se eu perguntar a vocês se vocês acham que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, provavelmente muitos de nós titubearemos com essa resposta. E ainda mais se analisarmos alguns números, em pesquisas recentes realizadas, diz que somente 11% dos brasileiros tiveram dedicação voluntária a obras sociais. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é um dos países que mais se pratica o aborto criminoso. São praticados cerca de 1 milhão de abortos por ano no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Morrem por crime neste país, isso dados estatísticos, agora que não se sabe, cerca de 164 pessoas por dia. São roubados no Brasil 1 carro por minuto. Então, diante desses fatos, nos cai esta pergunta que, ao meditarmos, às vezes nos gera dúvida, porque quando falamos em um país, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos vem a ideia de tudo perfeito. Nos vem aquela ideia de paz, aquela ideia de políticas sociais veneráveis, uma vida moral ilibada, sem corrupção, mas o que vemos é muito o contrário disso. Mas, num seminário que houve no estado do Rio de Janeiro, onde estavam presentes Divaldo Pereira Franco e Haroldo Dutra Dias, lhes foi perguntado o que eles entendiam a respeito dessa obra de Humberto de Campos. O que eles entendiam se de fato o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Quando Haroldo de saída diz: não, o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Porque nós, de uma forma muito errônea, e já trazemos essas ideias de outras religiões, trouxemos essas ideias lá dos ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento, nós temos a ideia que Jesus veio para os bons de espírito. No entanto, não foi para estes que Jesus veio. E basta examinarmos
a sua passagem aqui na terra, quando ele era encontrado junto de prostitutas, de pessoas com menos cultura, com menos conhecimento, de pessoas necessitadas de amparo, e é para isso que Jesus veio trazer os seus evangelhos, são para os fracos, para os doentes. Quando passados 1500 anos dos evangelhos de Jesus, isso está lá na obra, Jesus se aproxima da terra e pede uma reunião com seus anjos, responsáveis pelos países, pelos evangelhos aqui na terra, para fazer um levantamento da atual situação. E desde o primeiro encontro, pelos semblantes dos anjos, Jesus já teve imediatamente a ideia que a situação estava após 1500 anos de evangelho. Então, Ismael, o nosso anjo protetor responsável pelo governo do Brasil, conforme está na oração inicial aqui da casa, se aproxima a Jesus e, em prantos, chorando copiosamente, pede para Jesus qual seria a solução. E Jesus, então, diante de tudo isso, modifica de forma radical a estrutura dos seus evangelhos, lançados inicialmente na Europa, para o Brasil. Porque, queiramos ou não, magneticamente, o Brasil é o coração do mundo. Então, se observarmos materialmente, não precisamos sequer sair da nossa região, onde nós brasileiros recebemos de braços abertos italianos, alemães, aqui no Vale do Itajaí, poloneses, os nossos irmãos argentinos que levaram um passeio hoje, uruguaios, e na região de São Paulo, os japoneses, que os brasileiros receberam de braços abertos. Nós encontramos neste país todas as etnias que para cá vêm para se estruturarem, para organizarem as suas vidas em família. Então Jesus diz para Ismael: eu tenho a solução. Ismael, você vai nas regiões mais longínquas, mais profundas da obscuridade. Você vai encontrar aquelas almas mais sofridas, aqueles espíritos que faliram em suas existências, aqueles generais criminosos da época das cruzadas, da Revolução Francesa, aqueles religiosos que faliram por mais de 3, 4 mil anos. E aí Ismael senta e isso não vai dar certo. E mestre, então o que você quer que eu faça? Você vai juntar todos esses criminosos, os corruptos do mundo, e vai levar tudo para o Brasil. Aí nós tivemos 7-1 na Copa passada. E então Ismael, entendendo que não daria certo, ergue a bandeira Jesus, Cristo e caridade e junta todos esses corruptos, todos esses criminosos, assassinos, e traz todos nós aqui no Brasil. E aqui nós estamos, corruptos, criminosos, assassinos, encarnados, reencarnados no Brasil, como uma oportunidade divina, uma oportunidade de Cristo de nos recuperarmos. E tenham vocês a certeza que, especialmente nós, que temos a oportunidade de estar em contato com a doutrina espírita, de termos a verdade de Cristo mais perto, sem sombra de dúvida, não querendo diminuir em hipótese alguma outras religiões, mas com certeza, e com certeza absoluta,
O espiritismo é aquela ciência, é aquela filosofia, aquela religião que mais nos esclarece. E por isso, o nosso compromisso, os nossos delitos do passado certamente foram maiores. E nós ainda, companheiros que nos envolvemos com a direção das casas espíritas, mais comprometidos somos. Por quê? Porque quanto mais é o nosso compromisso, quanto mais é o nosso erro, a nossa falha, a nossa falência, a nossa decadência moral, mais Jesus, mais Deus nos oportuniza. Porque Jesus veio para pessoas como nós, fracos, oprimidos, que já erramos muito, corruptos. E queiram vocês ou não pensarem que se nós, sem fazer apologia ou defesa política alguma, não é esta a ideia, se nós estivéssemos governando o Brasil hoje, qualquer um de nós, será que não faríamos o mesmo? Talvez eu diga, não, eu não. Talvez não, sem estar em contato com aquela dinheirama toda. E a Nete Guimarães, esses dias eu ouvi uma palestra dela, quando ela afirma assim: nós somos corruptos de natureza, nós criamos os nossos filhos dentro da corrupção, porque para eles seguirem o caminho que a gente quer, a gente oferece trocas. Se você estudar mais, você ganha um celular novo. Se você se comportar, vai ganhar um iPhone XX agora, né? Então, que é só o que a gurizada quer. Então, é esse o tipo de educação que nós damos para os nossos filhos, para os nossos netos. A formação na corrupção desde a infância. Agora, imagine quantos celulares, quantos iPhones serão necessários para conseguir que uma empreiteira construa uma estrada, vença a concorrência de uma estrada de bilhões de dólares, de um estádio de futebol de bilhões de reais. Então vejam aí o nível da corrupção. A Operação Lava Jato abriu para os nossos olhos o maior nível de corrupção do mundo. Nunca houve no mundo tanta roubalheira como houve aqui no Brasil. Então isto é para que a gente compreenda que a divindade nos oportuniza. E ela nos colocou aqui, inclusive este que vos fala, para que nós possamos nos recuperar, para que nós possamos avançar na nossa jornada evolutiva. O que é preciso compreender é que Deus não castiga ninguém. Nós jamais seremos execrados do Pai Maior pelas nossas falhas. Porque quando nós partirmos para a eternidade, nós partiremos sozinhos com a nossa consciência. Não terá Deus ou algum espírito superior para nos julgar, para dizer, ó, fulano errou, vai para o inferno, fulano acertou, vai para o céu, aqueles mais ou menos vão para o purgatório. Então, nós estaremos lá sozinhos, juntos com a nossa consciência, e esta consciência nos perguntará uma única coisa: o quanto amastes? Porque nós viemos aqui na Terra para aprender a amar. E o nível de amor que nós conseguimos conquistar aqui na Terra é que auxiliará na aceleração do nosso progresso espiritual. A nossa consciência nos perguntará o quanto amastes. Não importando o tipo de amor, porque nós estamos distantes ainda de compreender aquele amor de Deus. Como é o amor divino? Não importa se é o amor de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, se é o amor do marido, se é o amor homossexual ou heterossexual, se é o amor de um cão, de um gato, de um pássaro, se é o amor com relação à natureza. Não importa o tipo de amor, mas é preciso que aprendamos a amar de verdade. Porque é isto que Jesus veio ensinar. E nós estamos tão distantes do amor de Deus, isso é natural, porque a maioria de nós viemos de outras religiões que ainda tem, na sua maioria, a Bíblia como livro sagrado e só estudam aquilo.
E ainda na semana passada, lá na Casa André Luiz, nós estudávamos um material que diz a visão espírita da Bíblia. E é natural porque as primeiras informações sobre a divindade vieram cerca de 5.000 anos antes de Cristo, com os Vedas, posteriormente com os egípcios, que foi o povo mais religioso, o povo antigo mais religioso da época, e que adoravam diversos deuses. Qualquer manifestação espiritual que eles recebiam era um Deus. Tanto que as religiões têm Jesus como um Deus. Mas, quando Moisés veio como a primeira revelação espiritual para a terra, trazer a ideia de um Deus único, foi numa época que, se fôssemos ensinar amor como nós queremos ensinar hoje, não teria êxito nenhum. Foi inicialmente a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Depois as tábuas da lei, como não pecar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não isso, não aquilo, não se podia fazer nada. Porque era a forma de conseguir que o povo daquela época seguisse um caminho. Aí então a segunda revelação veio Jesus ensinar o amor. Só que nós ainda estamos tão distantes. Então, por esses ensinamentos do Velho Testamento, é natural ainda aquela ideia de um Deus que castiga. Por quê? Porque posteriormente o Império Romano, a Santa Inquisição, a Igreja Católica, tinham necessidade de domínio sobre seus súditos. E era preciso então que seus súditos temessem alguma coisa para que eles pudessem controlar, dominar o povo da época. Aí desses dias uma senhora evangélica estava o seu neto bobeando, dizendo bobagem, besteira. Ela disse: não diz isso, meu filho, a gente tem que temer a Deus, nós somos tementes a Deus. Aí eu disse para ela: o seu Deus não é o mesmo meu, porque o meu eu amo, o meu me ama, eu não preciso temê-lo, porque ele é puro amor. E isto é o que nós ainda não entendemos, que Deus é puro amor. Nós fizemos a ideia de Deus à nossa imagem, com os nossos costumes, com a nossa moral, com aquilo que nós entendemos por amor, mas estamos muito distantes de compreender isso. Deus é puro amor. A palavra castigo não existe no dicionário divino, só existe amor. E para compreendermos a eficácia da oração, e que tem a sua base em Deus, como sustentáculo de todas as religiões, não só nós, como a quem nós dirigimos, com quem nós falamos nos nossos momentos íntimos, é preciso compreender que nós somos uma antena enorme, gigantesca, aberta, e que transmite para o universo tudo aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos se propaga no universo através do fluido cósmico universal, também chamado hálito divino. Esse fluido que existe em abundância no universo, ele conduz o nosso pensamento, assim como o ar conduz o som. Se não existisse ar nesta peça, ninguém ouviria o que nós estamos falando. O pensamento, por sua vez, se propaga no espaço, tem forma, tem cheiro, tem cor, e aqueles que se sintonizam na mesma faixa vibratória do pensamento que nós transmitimos, captam os nossos pensamentos. Por isso que é preciso pensar coisas boas. Por isso, com propriedade, Jesus disse: orai e vigiai. Porque quando nós não estamos vigiando naqueles momentos de vale que nós temos pela vida, horas que nós não estamos trabalhando, que não estamos em contato com ninguém, que não estamos lendo, ouvindo uma música ou outra coisa qualquer, o nosso pensamento se abre a captar energias, pensamentos dos outros, porque nós somos uma antena, às vezes a pensar bobagem, pensar nas nossas amarguras, pensar nos nossos sofrimentos, e neste momento a oração também se torna importante, para que a gente consiga vibrar e pensar e afastar dos nossos pensamentos essas coisas negativas. Porque tudo o que pensamos
se espalhe pelo universo. E quem sintonizar com a nossa frequência, como sintonizamos uma onda de rádio FM, porque o nosso pensamento ele produz ondas de frequência. As moléculas do nosso pensamento, quando a gente pensa, ela está vibrando, está se espalhando pelo espaço na forma de ondas. Quem tiver na mesma frequência. Agora, como que nós elevamos a nossa frequência? Através da nossa conduta moral. Não adianta aquela mais bela oração dirigida a Deus, se no fundo da nossa alma nós ainda não conseguimos sequer um pouquinho nos transformarmos. Por isso, então, que o objetivo da doutrina espírita é que a gente se renove, é que a gente se reconstrua cada dia um pouco melhor. Então, o pensamento, quando falamos de oração, é a coisa mais importante que existe. O que então significa a prece, como funciona a oração, é isso que nós vamos ver hoje. A palavra prece, ela vem do latim, prece, e significa rogo, rogar, pedir, implorar, suplicar. E é dessa forma, então, que na maioria das vezes nós nos dirigimos a Deus. Na maioria das vezes para pedir. André Luiz diz que a oração é o orvalho divino que aplaca as nossas chagas mais íntimas. Mas, como já falamos, na maioria das vezes nós vamos conversar com Deus, nos pomos em relação a Deus para pedir. E especialmente naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dificuldades mais profundas, quando nós estamos no fundo do poço. E se formos lá contatar com a divindade, sempre, isso é que é impressionante, sempre Ele nos atende. Jamais Ele deixa de nos atender. Os nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores espirituais, como queremos chamar, jamais nos deixam só. Esta é a confiança, quando falamos ora e confia, que nós precisamos ter na divindade, porque ela, como nós somos criaturas criadas por Deus, jamais nos deixa só. E apesar de estarmos vivendo num momento decadente, por sermos certamente esses espíritos corruptos que vieram da Europa aqui para o Brasil, tenha uma certeza que nós somos pedras preciosas. Nós somos diamantes que precisamos ser lapidados. Vejam que um diamante leva milhares de anos para se transformar numa pedra. Lá no fundo da terra, no meio do barro, nós vamos encontrá-los. Já foram carvão, já passaram por outras situações, até ser um diamante. No entanto, nós pegamos ele lá no lodo, lá na lama, limpamos, esculpimos, tiramos tudo aquele barro que tem na volta, outras pedras, e depois, para que ele seja aquele diamante maravilhoso que nos encanta nas lojas, ele tem que ser lapidado. E este é o processo pelo qual estamos passando agora. Nós, pedras preciosas criadas por Deus, estamos passando pelo processo de lapidação. Todos chegaremos lá a ser aquele diamante lapidado. Todos chegaremos. Acontece que uns chegam mais rapidamente, porque compreendem as leis da vida, as leis de Deus, e outros mais vagarosamente. Mas Deus jamais deixará um de seus filhos só. Ele sempre está conosco, nos oferecendo sempre oportunidades para nos recuperarmos. Se nós erramos, Deus vem nos dar outra oportunidade. E observem um detalhe: às vezes nós erramos, e aí a divindade nos dá outra oportunidade igual àquela. Aí a gente pensa que já superou e erra de novo. E aí vem aquela oportunidade e a gente erra de novo. E daí Deus nos dá outra oportunidade. E a gente erra outra vez. Quem sabe um dia a gente acerte. São experiências, a vida é maravilhosa. Não importa o erro ou o acerto, tudo é experiência válida na vida.
para que um dia a gente esteja lá na loja do shopping Balneário Camboriú, na loja mais maravilhosa lá na estante, para que alguém venha nos observar. Um diamante maravilhoso. Na maioria das vezes, então, nós utilizamos na oração para pedir. Isto via de regra. No entanto, a oração pode ser feita como uma forma de agradecimento. E todos nós aqui, sem exceção, temos 1001 razões para nos dirigirmos à divindade, para agradecer. Agradecer pela vida, pela oportunidade de lapidação, agradecer por todas as ferramentas que Ele nos coloca na natureza para que a gente consiga evoluir, por estar vivendo neste lugar maravilhoso, talvez um dos melhores lugares do mundo nós estamos. Eu acho que a gente não foi tão ruim assim, tão corrupto assim, porque senão a gente não estaria aqui, né? Provavelmente estivesse lá no Oriente Médio, naqueles locais onde a guerra é tensa, é todo dia, né? Todo dia a gente morrendo e tal. Mas então a gente tem 1001 motivos para agradecer. Por tudo que temos, pelo alimento, pela saúde. E ainda podemos utilizar para louvar a Deus. No entanto, precisamos fazer um parênteses aqui. Se Deus é a inteligência suprema do universo, se Deus é puro amor, será que Deus precisa de agradecimento? Será que Deus precisa de louvor? Será que Deus se magoa quando nós não agradecemos alguma coisa? Se Ele se magoa, Ele não é mais Deus. E a Nete Guimarães também dizia esses dias, numa palestra que eu estava acompanhando, que Deus não perdoa. Ela disse assim, ó, Deus não perdoa. Porque Ele não precisa perdoar. Vai perdoar o quê? Imagine o que Deus vai perdoar. Nós é que ainda nos milindramos quando alguém nos ofende, a gente fica ali esperando aquela, né, que a pessoa venha nos pedir desculpa, nos pedir perdão, porque nós ainda somos imperfeitos. Natural do nosso processo evolutivo. Mas Deus, se magoasse, não seria mais Deus. Então, estas são as formas que nós nos utilizamos para orar. Mas existe aí também uma forma muito importante, e que a gente costuma muito fazer nas casas espíritas, são as orações intercessórias. É uma oportunidade de caridade. São quando nós pedimos à espiritualidade amiga, pedimos a Deus, por aquelas pessoas que sofrem, pelos políticos, por que não? Pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelas pessoas que moram na rua, pelos velhinhos do asilo, carentes de afeto, pelas crianças sem famílias, por quem passa fome. É talvez a oração mais importante que nós podemos fazer. E isso nós nos utilizamos nas casas espíritas, são as reuniões de vibração, quando nos reunimos para produzir vibração em nome daquelas pessoas que deixam seus nomes na casa, que estão doentes, que estão necessitadas. É uma forma muito importante, então, de nós produzirmos alguma coisa, a oração intercessória. Para que haja o processo da oração, são precisos 3 elementos. O emissor, que somos nós, estamos pensando, a linha de transmissão que leva ao nosso pensamento, que é o fluido cósmico universal, e o receptor, que é a espiritualidade amiga, a divindade, os espíritos protetores, nossos mentores espirituais. Agora, uma coisa muito importante que a gente observe: será que a posição que nós oramos faz diferença? Eu lembro, a minha avó, muito religiosa, ela de mãos postas assim, com um terço, tinha um horário certo para rezar todos os dias. Era daquela forma. Até de joelhos. De joelhos, muitos religiosos. Eu fui numa reunião, numa religião evangélica, que o pessoal fica de joelho ali para orar e tal. Inclusive oram com muito fervor, com muita confiança. Mas nós que sabemos que a oração se transmite pelo pensamento, já compreendemos que a posição não importa. Sentado, deitado, de pé, na hora de dormir, na hora de levantar, na rua. Até é importante quando a gente está de carro, às vezes estressado, vem do trabalho, se atravessa alguém na frente, que a gente aproveite para fazer pequenas orações, para pensar coisas boas,
porque isso é muito importante. Eu mesmo, sabe quando eu costumo orar? No banheiro. Para mim é o melhor lugar, porque a hora que eu estou no banho, eu não estou pensando em nada, e ali vem aquela oportunidade daqueles pensamentos. Não acontece muito com a gente quando a gente está sentado, às vezes vem aquela fisgada no estômago, aquela dor, aquela tensão nervosa? São pensamentos negativos que nós estamos captando, porque estamos sintonizados, e nesses momentos que a gente não está fazendo nada é que mais surgem essas coisas. No entanto, outras ocasiões a gente se sente leve, feliz, alegre, quando estamos captando boas energias. Então, isso é muito importante. Agora, a posição que a gente ora com chapéu, sem boné, ajoelhado ou não, isso não importa, porque isso não vai afetar o nosso pensamento. A oração também não depende das palavras que proferimos. A oração depende do nosso sentimento, aquilo que está lá no fundo da alma, lá no nosso coração. Não adianta ficar recitando palavras, às vezes coisas que a gente sequer sabe o que está dizendo. Por isso que o Espiritismo não orienta, não tem livros de oração, livro de reza, como as outras religiões chamam. Porque não adianta ficar lendo coisas ou falando coisas que a gente não entende. Tem que ser espontâneo, tem que vir lá da alma. Agora, existe um detalhe, nas reuniões públicas, com a presença de pessoas, quando iniciamos uma reunião aqui e quando acabamos, às vezes as palavras são importantes de quem faz a oração aqui. Porque dependendo da beleza das palavras, o orador aqui ele consegue fazer com que o público se sensibilize, que o público se emocione com aquela oração. E aí neste momento é que nós conseguimos vibrar. E não só nesse momento, quando também estamos, por exemplo, nós estamos falando sobre oração aqui, a nossa doutrina de hoje, e aquelas pessoas que estão centradas conseguem estar com o pensamento aqui, não estão com o pensamento em casa, nos problemas, do que deixaram de fazer, da mulher que ficou incomodando, do marido que não faz nada em casa, e coisas parecidas assim. Então, quem está centrado aqui já está recebendo essa energia. Porque uma casa espírita, ela é um ambulatório, ela é um pequeno hospital, ou até um grande hospital, com capacidade, às vezes, de fazer grandes cirurgias. E aqui mesmo, eles já observam, os mentores espirituais, as necessidades de cada um. E dependendo daquilo que nós oferecermos, que é o nosso estado de concentração em alguma coisa produtiva, eles conseguem agir. Agora, não pensem que a oração é capaz de resolver os nossos problemas, por mais profunda que seja. A oração, o passe magnético, todas as terapias que nós encontramos na doutrina espírita e em outras doutrinas, não vão nos curar. Tenham a certeza disso. Porque só quem nos cura somos nós mesmos, através da nossa melhoria moral. Aí é que está a cura. E basta nos voltarmos à história dos tempos para verificarmos os tipos de doenças que nós tínhamos antigamente e que, através da descoberta de vacinas, através da evolução moral do povo, hoje elas não existem mais. E assim, as doenças do século agora, do câncer, a AIDS, elas poderão ser dissipadas à medida que nós evoluirmos moralmente. O câncer é a doença da mágoa, a AIDS é a doença da traição, da falta de conduta moral, e isto aí, à medida que nós evoluirmos, irão se sumir. Mas essas terapias todas nos auxiliam. Madre Teresa de Calcutá, no final da sua existência, disse a uma das suas cuidadoras que ela, com o tempo, descobriu que a oração não resolvia os seus problemas, mas nos revestia de forças, de energias, nos reequilibrava para que nós descobríssemos com o nosso mérito a solução dos nossos problemas. É aquele que ora para pedir emprego, a espiritualidade amiga, com certeza ela vai intuir, vai em tal lugar, vai em tal, mas ela precisa estar sintonizada para perceber aquelas ideias e sair de atrás, de estudar, de se instruir, de se preparar para encontrar um emprego. Agora, se ficar em casa dormindo, esperando que Deus resolva os seus problemas, assim é a doença. Quando nós oramos, estamos doentes, de repente a espiritualidade amiga nos orienta, médico A, médico B ou C, e se nós formos de atrás, de repente encontraremos ali o tratamento necessário para a nossa moléstia. Então a oração nos revigora, ela nos reformula, ela nos dá energia, assim como nós ligamos
um aparelho na energia, ela nos dá energia nova para que a gente siga em frente com vontade. É preciso querer, é preciso ter vontade para que a gente conquiste as mudanças positivas em nossa vida, não só no aspecto moral, mas material também. Então, observamos até agora que o poder da oração, a ação da prece, está no pensamento. É aí onde ela se instala, no nosso pensamento. É a partir dos nossos sentimentos, do coração, da alma, dos nossos sentimentos mentais, é que nós conseguimos contatar com a espiritualidade. Por isso, então, é preciso querer. Então, com isso que nós estudamos hoje aqui, nós podemos concluir que orar é o quê? Se conectar. Então, vamos ver. Orar é pensar bem. É pensar coisas boas. É cultivar os bons pensamentos. Aproveitando qualquer momento da vida. Não precisa ser à noite quando se deita ou quando levanta. Eu aprendi, quando eu comecei a estudar Espiritismo, quando eu era criança, lá nas aulas de evangelização, que nós devíamos orar todos os dias quando levantarmos e orar todas as noites quando deitarmos. E por que não? Não é algo obrigatório, porque nós temos o livre-arbítrio em nossa existência. Mas tudo isso nos revigora. No silêncio da madrugada, aquela oportunidade de conversar com Deus, de conversar com a nossa consciência, de verificar no nosso dia o que nós fizemos de bom hoje. Então, orar é pensar no bem. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com a nossa consciência. Porque como Jesus disse, vós sois deuses. A chama divina está instalada em cada um de nós, pedras preciosas da sua criação. Basta nós despertarmos esse sentido. Nos estudos de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, no programa número 1, eles dizem assim, o ato de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, por essa razão, que nós sempre orientamos as famílias que procurem fazer o evangelho no lar, qual seja de se reunir um dia da semana em horário certo, pegar uma boa obra para ler, fazer uma oração, discutir aquela obra. É uma forma, então, de nós conseguirmos iluminar o nosso lar, proteger o nosso lar, proteger a nossa família. Porque os bons amigos estarão ali sempre para nos auxiliar. Deus jamais nos deixará só. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo. Então, falando das preces intercessórias, observamos que os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. E é muito importante que a gente observe isso aqui com relação aos nossos entes queridos quando partem. É muito comum que nós, naturalmente, pela saudade, pelo amor que temos por aquelas pessoas, fiquemos a atrair-lhe com o nosso sofrimento. Às vezes choramos, porque não, é bom chorar, mas às vezes choramos em demasia, desesperadamente. Começamos a lembrar aqueles momentos de doença, de morte, e atraímos essas pessoas para o nosso convívio. E elas ali se sentem e estão, às vezes, muito mais materializadas que nós mesmos. Ficamos ali atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual,
Devemos então lembrar dos nossos entes queridos que partem, aqueles momentos agradáveis, aqueles momentos bons da vida, pensando coisas boas, orando com eles para que eles continuem a sua jornada evolutiva. Essa parte eu vou pular, porque o senhor Wilson está me olhando ali de olho atravessado, porque já passou do tempo. Vou pular isso aqui, que é uma experiência de um... E, para encerrar, o que eu gostaria de deixar aqui, e isto não sou eu, são as obras em que nós pesquisamos, da importância de nós orarmos, de orarmos sempre e incessantemente, procurando abrir a nossa alma, abrir o nosso sentimento, o nosso coração, porque dessa forma, e sem rituais, dessa forma, nós conseguiremos nos sintonizar com as fontes generosas da vida, que jamais nos deixam só. Por isso eu espero que nós aprendemos a ter esse hábito, para que Deus continue sempre nos iluminando, para que todos nós, sem exceção, possamos também iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite, obrigado, desculpe o excesso do tempo.